Então, meus queridos, depois dessa leitura, eu convido a todos nesse momento, aqueles que puderem e quiserem, vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente, aproveitando a energia que foi preparada pelos mentores espirituais dessa casa, com muito carinho, para receber a cada um de vocês, encarnados e desencarnados, na certeza de que, desde já, aquelas energias necessárias para o seu refazimento, para o seu despertamento, para a sua recuperação, para a paz do seu espírito, está sendo colocado em você nesse momento. Basta agora que você aproveite essa oportunidade, deixando seus problemas lá fora e aproveitando esse momento que passa tão rápido para pensar em você, refletir nas suas atitudes, refletir sobre o que vai fazer daqui para frente, adquirindo força e coragem para continuar essa caminhada. Pedimos as bênçãos de Jesus, nosso Mestre, de Francisco de Assis, para cada um aqui presente, para que saia daqui hoje melhor do que chegou. Pedimos também que ilumine nosso irmão Marlon, para que ele nos ajude então a compreender um pouco mais sobre as dificuldades, sobre esses espinhos que carregamos ao longo da nossa vida. E assim, é com muita alegria nos nossos corações que iniciamos os trabalhos de hoje, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Então vamos lá, Mário. Bom dia a todos. Que a paz do Senhor nos abençoe, nos ilumine. O tema hoje, eu já falei aqui uma vez, isso tem alguns anos, sobre esse tema. Eu fiz uma revisão, saiu algumas informações novas, inclusive da Organização Mundial de Saúde. E eu vou perguntar então, quem aqui nunca adoeceu? Ninguém? Ninguém? Alguém aqui já teve alguma doença um dia, né? Pode ser que não estejamos doentes hoje, mas todos nós em algum momento tivemos algum problema de saúde. Então eu vou trazer o que o Espiritismo fala sobre essa questão da doença. E a pergunta é: por que nós adoecemos? Então vamos definir mais ou menos o que significa doença ou saúde. A Organização Mundial de Saúde define a saúde como um estado completo de bem-estar físico, mental e social. Físico, do nosso corpo, essa matéria; mental, nossa questão psíquica; e social, que são os nossos relacionamentos, as pessoas com as quais nós convivemos, na sociedade, em casa. Se nós temos bons relacionamentos, nós podemos dizer que nós somos pessoas relativamente saudáveis nas nossas relações. Mas o Espiritismo amplia um pouco isso. Ele nos diz que a saúde é um conjunto, é um estado em que nós nos sentimos bem no campo bio, psicossociológico e espiritual. Por quê? Porque nós entendemos, o Espiritismo entende, que antes de nós termos uma condição no corpo físico,
nós temos uma condição no plano espiritual, que é a qual nós efetivamente vivemos, nos relacionamos, nos posicionamos, convivemos com a natureza, com Deus, com tudo que está ao nosso redor, efetivamente no plano espiritual, no campo espiritual. Ou seja, a nossa base está no espírito, e que isso reflete no nosso campo físico. Então, nós temos como a base o espírito. Nesse momento, então, funciona. Nós temos essa imagem. Vocês estão conseguindo ver bem? Então tá. Que a gente chama de a tríade. Do que nós somos compostos, efetivamente? Nós somos compostos da nossa essência, que é essa luzinha aqui, pode ser considerado o espírito, que é a nossa essência, somos nós enquanto ser essencial, é a criação imaterial de nós enquanto seres. Nós temos um segundo elemento, que é o perispírito, que faz com que haja a ação no campo físico, que quando nós encarnamos ou reencarnamos, é a matéria. Para que essa essência utilize a matéria, o corpo físico, para suas ações de crescimento, é necessário que a gente tenha um meio. Por quê? Porque o espírito em si, que é energia, o espírito é energia, ele necessita ter algo que faça com que essa relação se una com o campo físico. Então nós temos o paradigma de ser energia, o perispírito, que é perispiritual, chama meio espiritual, não é nem físico e nem espiritual, ele é um meio caminho, ele é plasmático, e temos a matéria, que é onde nós estamos agora. Vocês estão olhando para a Andréia, por exemplo, vocês estão vendo a matéria da Andréia. Se alguém por acaso aqui tiver a visão espiritual, pode ver espíritos que estão ao nosso redor. Esses espíritos que nós estamos vendo não é isso daqui, ó. É isso, que é a forma física do espírito, da energia. Então, quando nós reencarnamos, nós temos esses três aspectos. Quando nós estamos doentes, o que acontece conosco? Nós sentimos o reflexo aqui no nosso campo físico, porque nós estamos encarnados, e as dores, os problemas, as nossas aflições fisiológicas estão nesse campo aqui. Então vamos ver como é que isso funciona. No perispírito, aquele no meio que nós vimos, ele eventualmente sofre por ações nossas no passado. Quando nós, em uma determinada vida, em uma determinada experiência, nós fizemos alguma coisa que não foi agradável, não foi, digamos assim, saudável, nós marcamos esse nosso campo perispiritual. Nós marcamos o perispírito com aquela situação que nós fizemos. Imaginemos, por exemplo, vou citar aqui um caso, que nós fumamos muito numa determinada encarnação. Quando nós tragamos, os males que estão naquele cigarro, nicotina, tudo aquilo que faz mal, ele fica preso no nosso corpo físico. O nosso pulmão, por exemplo, ele fica deteriorado, estraga. Essa marca que eu tenho no corpo físico, ele fica impregnado no meu campo espiritual, porque nós estamos nessa relação de plena sintonia. Eu desencarno com esse problema e essa marca fica no meu campo espiritual, no meu corpo físico. Muitas vezes nós encarnamos e não sentimos absolutamente nada. Pode ser que naquela experiência de vida eu não tenha nenhum problema no meu pulmão, mas ela está lá. Em algum momento na minha existência, talvez não nessa, mas numa existência posterior, aquele problema que está lá, ele irá refletir no campo físico. Por isso que a gente chama que essas doenças, elas poderão ser
momentâneas, ocorrerão em determinada existência e poderão ocorrer em outra. Isso aí em função da lei de reação, ou lei de causa e efeito. Porque a doença, ela está vinculada à lei de causa e efeito, chamam karma, né? Por quê? É uma relação que eu causei a mim, ou posso ter causado a outras pessoas, e que isso está gravado no meu campo perispirítico. São ações que eu tive negativas nas minhas vidas anteriores e que está preso no meu campo perispirítico. Quando eu reencarno, eu trago aquelas ações e elas se refletem no meu corpo físico. Até aí, ok? Tranquilo? Ou seja, nós somos responsáveis absolutamente por tudo que ocorre conosco. Então, como é que surgem essas doenças que nós temos no corpo físico? Nos diz Barbara Ann Brennan, num livro chamado Mãos de Luz Espetacular, que diz: toda doença é uma mensagem dirigida a cada um de nós, dizendo que ou nós não nos amamos, ou nós não nos cuidamos, ou nós não nos amparamos, ou nós não nos tratamos com carinho, ou nós não nos tratamos com respeito, ou nós não cuidamos de nós. A doença chega para você e diz assim: cara, preste atenção no que você está fazendo na sua vida, olha o que está acontecendo com você, por que é que você não se cuida, por que é que você não se ama? Aí vem a doença, e a doença reflete no meu campo físico, e ele mostra exatamente quem nós somos. Porque se eu maltrato a mim mesmo, essa relação comigo vai ser uma relação dolorosa. O corpo vai dizer: poxa vida, cuida direito de mim. E a doença, ela não é uma causa, ela é uma consequência. Ou seja, ela reflete aquilo que eu causei a mim mesmo. São as nossas energias, aquelas energias com as quais eu lido, ou com as quais eu crio, ou as que eu busco, as que eu atraio, e que refletem no meu organismo, tanto espiritual quanto material. O que acontece então? Muitas vezes, quando eu passo por experiências no campo físico, o meu organismo absorve essas energias. E eu não consigo efetivamente, muitas vezes, controlar essas energias. Por quê? Porque eu não consigo controlar meus pensamentos, eu não consigo controlar meus sentimentos, eu não consigo controlar minhas emoções. Alguém aqui consegue controlar a raiva? No trânsito, por exemplo, se alguém fecha você, nós conseguimos controlar? É automático? Muitas vezes não, né? Então nós raramente conseguimos controlar essas nossas emoções. E quando nós não controlamos as nossas emoções, nós traduzimos isso nos nossos sentimentos, aquilo que eu sinto. Emoção é algo com o qual eu lido inconscientemente. Por exemplo, ira, que é a raiva. Se alguém pisa no meu pé, se eu não estiver devidamente equilibrado, automaticamente eu transformo isso num momento de reação, de raiva, de ira. Eu brigo, eu xingo, eu esculhambo, eu reflito em uma ação aquilo que eu estou passando, que é a minha emoção exteriorizando. Essa emoção é o meu sentimento. Mas por que isso? Porque isso já está gravado no meu inconsciente. Isso está gravado no meu campo, não só mental, mas espiritual. Eu falo assim: mas é isso aí que eu sou. De fato, nós refletimos exatamente aquilo que nós somos. E essas emoções que nós buscamos, ou que nós absorvemos, que nós transformamos, elas degradam o nosso campo espiritual. Quando nós passamos, por exemplo, em
reuniões mediúnicas e vemos espíritos que estão em condições extremamente dolorosas, aquelas dores com as quais eles estão sofrendo estão impregnadas no seu campo perispiritual, que muitas vezes está num estado tão degradante que eles não conseguem dizer o que está acontecendo. Tamanho é o sofrimento que eles estão passando. Se alguém quiser adentrar um pouco nesse assunto, tem lá nos Domínios da Mediunidade André Luiz que conta exatamente como é que isso funciona. E aí, nós precisamos entender como é que isso funciona na nossa experiência, na nossa vida, porque essa energia com a qual nós lidamos somos nós que geramos. Aí eu falo assim, mas eu consigo isso? Eu consigo gerar uma boa energia? Porque normalmente, no momento, no estágio, nas condições em que nós estamos na Terra, nós podemos dizer assim, eu estou num momento de muita dor, de muita aflição. As energias que eu gero são energias dolorosas, são energias difíceis, são energias duras, são energias de aflições, e que eu sofro por conta disso. Mas por que é esse o momento que nós estamos? Muitas vezes, essa energia que nós geramos, elas podem ter tido uma absorção de energia do outro, porque o outro gera energia e na minha relação com o outro eu absorvo essa energia, assim como as energias que eu emito, o outro também pode absorver. Eu vou adiantar uma historiazinha aqui. A nossa aura, é a percepção energética que nós temos no nosso corpo físico e espiritual. Ou seja, aquela energia que eu tenho, ela transborda do meu corpo físico. Ela tem mais ou menos 10 centímetros da minha pele, mais ou menos isso daqui. Então, se alguém consegue ver a nossa energia, vai ver a nossa aura, mais ou menos aqui a uns 10 centímetros do nosso corpo físico. Mas nos diz André Luiz, em Mecanismo da Mediunidade, que a nossa aura, ela expande, à medida que ela vai expandindo, ela vai ficando mais tênue, até 8 metros. Vocês sabem o que é isso? 8 metros? No momento em que vocês estão sentadas aqui, a aura de vocês está expandida. Então a energia que nós temos e que nós liberamos, os outros estão no nosso campo energético à medida que eu estou no campo energético dos outros. Por exemplo, estou absorvendo a energia maravilhosa da Andréia nesse momento, até do Renato, que está aqui pertinho de mim. Eles estão absorvendo a minha energia. Essa energia que eu recebo e que eu transmito é uma energia que nós podemos trocar ou substituir. Quantas vezes nós chegamos em algum ambiente, em algum lugar, e falamos assim, caramba, mas que lugarzinho desagradável, não é? Ou a gente olha para uma pessoa e fala assim, nossa, essa mulher está tão ruim hoje, esse homem está com um ar tão desagradável. Por quê? Porque ele tem uma determinada energia, a hora que nós nos aproximamos, nós captamos a energia daquela pessoa. Ou ao contrário, que maravilha estar perto dessa pessoa, é tão bom estar do lado dessa pessoa. Por quê? Porque ela tem uma energia muito boa e eu absorvo essa energia. Muitas vezes, quando eu absorvo essas energias ruins, essas energias desagradáveis, essas energias negativas, e eu não consigo lidar com elas, eu fico com essas energias para mim. E o que acontece? Eu fico doente. Quantas vezes vocês já estiveram em algum lugar e saíram de lá com dor de cabeça? Nossa senhora, gente, o que aconteceu? Eu estava tão bem, de repente fiquei mal, fiquei com dor de cabeça, fiquei ruim. É o nosso redor. Não só as pessoas, mas os ambientes com os quais nós estamos envolvidos. Então, nós trazemos para perto de nós essas energias. Então, como é que nós podemos lidar com isso? Vamos entender então quais são os 3 tipos de doença com a qual nós estamos afeitos. A primeira delas, claro, todo mundo conhece, que é a doença física. E o que é doença física?
são aqueles distúrbios que estão relacionados com o meu corpo biológico. Se eu me alimento muito de coisas ruins ou de coisas que não me fazem bem, por exemplo, eu como muita gordura, eu pego aquele prato enorme, lasco feijoada, pode ser feijoada? Olha, a feijoada é maravilhosa, mas em vez de eu pegar só aquele filezinho, eu vou pegar aquela gordura toda. Na hora que aquela gordura bate no meu estômago fala, pelo amor de Deus, não faz uma coisa dessa comigo. Afeta diretamente o meu estômago, o meu intestino. O que acontece? Daqui a pouco eu estou com dor de cabeça. Sem falar de outras coisas, né? Posso sofrer uma pequena diarreia, posso sofrer... E essa gordura pode ir se acumulando, vai acabar afetando o meu fígado. Por quê? Por conta de uma alimentação ruim, uma alimentação desregrada. Eu, por exemplo, vou para uma festa, em vez de eu tomar só suco de laranja, eu encho a cara com álcool. Imaginem que situação eu vou estar. Eu vou estar afetando o meu estômago, vou estar afetando o meu fígado, vou estar afetando o meu, sabe Deus o que, né? Daqui a pouco eu estou passando mal. E essas são doenças físicas, que nós temos causas orgânicas ou indisposições orgânicas, que eu sinto diretamente no meu campo físico por ações que eu causo no meu corpo físico. Essas são as que nós temos mais comuns. E tem as doenças espirituais. Leiam só essa parte que está amarela, tá? São aquelas provenientes das nossas vibrações. E o que são nossas vibrações? É a nossa energia em movimento. A nossa energia é o reflexo do nosso sentimento. Então, o que eu sinto, eu gero energia. Essa energia, quando ela se movimenta, ela se transforma em vibrações. Essas vibrações, que nós às vezes não vemos, nós sentimos, elas podem chegar a outras pessoas e outras vibrações podem chegar até nós. Então nós captamos essas energias, essas vibrações que estão no nosso campo mental. Elas são psíquicas, estão no nosso campo mental. Muitas vezes, quando nós pegamos essas vibrações que estão ao nosso redor e absorvemos essas vibrações, elas passam a fazer parte do nosso campo perispirítico. E essa energia perispirítica se reflete no campo físico. Então eu estou aqui pensando, eu até contei uma história para vocês uma vez aqui do rapaz que tinha parado de beber, né? E aí ele falou, não bebo mais. Ele estava assistindo televisão, aí apareceu uma propaganda de cerveja, que agora é proibida. Aquela propaganda de cerveja maravilhosa e tal. Imediatamente ele pensou na cerveja e atraiu os amiguinhos espirituais que estavam ao redor dele, que ficavam com ele, que não conseguiam mais aproveitar a energia do álcool dele, né? E falaram assim para ele, cara, é só uma dose, só uma, vai lá, só umazinha, vamos beber. Ele falou assim, não, só uma não faz mal, né? Ele levantou e foi para o bar e começou a tomar uma cerveja, 2, 3, começou tudo de novo. Foram as vibrações mentais que ele emitiu. Os amiguinhos que estavam ao redor dele captaram essas vibrações e o auxiliaram, que ele já tinha uma predisposição a uma ação. E aí ele voltou a beber. Essas são as nossas doenças espirituais, aquelas que nós atraímos do campo espiritual. Muitas vezes essas energias são extremamente nocivas e que nós trazemos de encarnações anteriores. Imaginemos, por exemplo, de que em uma determinada oportunidade eu era eu tinha um determinado grupo de pessoas que nós fazíamos coisas muito ruins, muito más. Eu machucava as pessoas, batia nas pessoas, matava as pessoas. Essa era a minha característica. Quando eu desencarno, aquela energia daquele momento, daquelas coisas ruins que eu ficava, estava impregnada em mim. Imagina como é que estava o meu campo perispirítico, com aquele meu pensamento, com aquela minha energia de fazer o mal o tempo inteiro. Estava impregnada em mim. Então, no meu campo perispiritual era aquilo que eu sentia, era aquilo que eu percebia, e aquilo era o que eu era. Isso estava impregnado no meu campo.
por diversas encarnações, eu vinha reencarnando e passando por momentos de sofrimentos, de dores, de aflições, para poder expurgar aquilo que eu causei a mim e a outros em vidas anteriores. Você fala assim, pô, esse homem é tão bom, mas por que ele sofre? Pode ser que não nessa encarnação ele tenha feito alguma coisa ruim, mas de encarnações anteriores. Poxa vida, essa mulher faz tanto bem às pessoas, ela é uma mulher tão amorosa, por que ela está com câncer? Não é dessa encarnação, são de vidas anteriores que nós viemos acumulando. E Deus é tão bom, mas tão bom, que Ele não nos cobra de uma vez. Ele nos cobra em pequenas parcelas, em pequenas prestações. Já pensou se Ele cobrasse de mim tudo que eu fiz de errado nas minhas encarnações anteriores? Eu não ia aguentar, né? Então ele fala assim, nessa encarnação você vai vir com o pé quebrado, ou você vai vir faltando um dente, ou você vai vir feio, olha aqui, né? Ou você vai vir pouco inteligente, a tal da idiotia, né? Que a gente tem problemas mentais e tal. Não vamos aqui descrever quais são os tipos de doenças, mas todas elas estão relacionadas ao que nós fizemos no passado. Estão impregnadas no meu campo perispirítico, que quando eu reencarno, elas aparecem e refletem no meu campo físico. Aí eu fico doença física por conta das vibrações do meu campo espiritual. Ok até aí? Por enquanto está todo mundo saudável, né? Todo mundo bem. A terceira, doenças atraídas ou simbióticas. São aquelas que chegam por meio de uma sintonia com fluidos negativos. Essas nós atraímos quase que automaticamente. Eu lembro que eu contei para você a história de um menininho que ele tinha um problema sério no pulmão, que ele tossia muito. Lembram disso? Então vou contar de novo, né? E ele tinha 7 anos de idade, tossia demais, ele tinha um problema sério, a mãe não dormia, o pai não dormia, ninguém dormia, tossia. Levaram para o médico fez todos os exames possíveis e imagináveis e não achou nada. Esse menino está saudável, não tem problema nenhum no pulmão, não tem problema nenhum na garganta, está ótimo, não tem problema nenhum não, mas ele ficava doente o tempo inteiro. E aí procuraram o centro espírita. Engraçado, né? Às vezes as pessoas procuram quando está no último. Aí foi para o centro espírita, chegou no centro, descobriram que esse menino tinha uma pequena relação, vamos dizer assim pequena, né? Com o avô dele, que havia desencarnado há alguns anos. O avô dele era fumante e morreu com um problema sério no pulmão. Só que o avô tinha um amor tão grande pelo filho, que quando desencarnou, pelo neto, que quando desencarnou, o que ele fez? Ele ficou perto do garoto, ficou próximo do garoto, e o garoto recebia aquelas energias simbióticas do campo perispiritual do avô. Não era maldade, ele não tinha maldade nenhuma, era por amor que ele estava próximo, só que era uma obsessão inconsciente por amor. Engraçado isso, né? Uma obsessão por amor, é mais ou menos isso. E aí os amigos do centro espírita conversaram com o avô, disseram o que estava acontecendo, e o avô falou, caramba, então é isso, e deixou o garoto, e o menino salvou na hora. Por quê? É uma doença que nós às vezes atraímos, e nesse caso não foi atraído, mas foi uma relação simbiótica, em que ele estava absorvendo as energias de um companheiro que estava do lado dele. Mas muitas vezes nós fazemos isso de uma forma inconsciente, mas que nós atraímos. Quantas vezes nós estamos com um problema de ordem física, vamos ao médico, o médico faz todos os exames e não tem nada. Alguém já passou por isso? Né? Por quê? Porque aquela doença não é minha, aquela doença é do companheiro que está ao meu redor, que eu atraio. Pode ser inconscientemente ou pode ser conscientemente, por alguém que eu tenho uma relação muito grande, muito carinho, muito amor, que eu sinto saudade, aquela pessoa estava doente, eu atraio, a energia daquele campo perispirítico acaba se refletindo em mim.
E aí eu fico doente. E o médico não acha nada. Então não dá remédio, não acha nada. Então não posso me tratar. O que a gente faz? A gente vem para a casa espírita. Por quê? Porque na casa espírita trata-se, além do campo físico, tratamos o aspecto espiritual. Então essa é uma das doenças com as quais nós nos relacionamos. Bom, deixa eu passar isso daqui porque já acabei falando também. E as nossas doenças, elas se refletem no corpo físico. E cada pensamento, cada emoção, cada sentimento positivo ou negativo, no caso da doença negativo, tem uma determinada forma e tem uma determinada cor. Já perceberam isso? Quem é que já viu foto de aura? Alguém já viu? Com a câmera Kirlian ou algo parecido, né? Você recorda de alguma cor que você viu na foto? Azul. Lilás, às vezes amarelo, às vezes vermelho, marrom. Essas cores, elas refletem as energias com a qual nós estamos refletindo. Quanto mais escura a cor, mais densa a energia. Quanto mais clara e brilhante a cor, melhor a nossa energia. Nos momentos de disciplina, de ira, de raiva, de angústia, de sofrimentos, de dores, as nossas energias, elas são energias difíceis, dolorosas, e as cores que nós emitimos são cores mais escuras. Imagina aqui uma cena, um casal brigando. Que tipo de cores vai estar? Aquela escuridão danada, sabe, aquela trovão, né? É mais ou menos aquilo ali, porque essas são as energias que nós estamos emitindo. Mas eu vou mostrar para vocês isso aqui. Alguém já viu isso? Olha aí. São as nossas emoções refletidas no nosso campo perispiritual. Olha só isso daqui quando nós estamos com felicidade. Estamos felizes, estamos no momento de alegria, uma empatia com o próximo. Estamos, por exemplo, cuidando do outro. Eu estou lá no hospital ajudando alguém a se tratar, conversando com ele. Aquele sentimento de alegria, de felicidade que transborda. É assim que eu fico. Olha quando eu estou no processo de depressão. A dor que me invade, a angústia que me transpõe. Eu estou o tempo inteiro nesse sentido aqui, ó, escuro. O amor, como é que ele está? Olha só como o amor reflete. Amarelo até dizer chega. A alegria, o sentido da alegria está muito aqui, na felicidade está muito aqui na região mental, né? Agora o amor, olha onde ele está, ó. Essa região aqui, do peito, que ele reflete. Quando nós estamos com raiva, por exemplo. Então, quando nós estamos com determinado sentimento, nós emitimos determinado tipo de energia, que são as nossas emoções, e os espíritos vêm. Nós somos isso daqui, ó, o tempo inteiro. Ó, quando eu estou com inveja, ai meu Deus do céu, né? Então, eu tenho certeza absoluta que todos nós estamos entre a felicidade e o amor. Só estou vendo luz aqui, o tempo inteiro. Estou até meio, olha, só estou vendo luz, porque nós refletimos energias boas, e essas energias boas fazem isso. Mas quando nós emitimos energias negativas, nós refletimos exatamente isso aqui no nosso corpo. Por exemplo, quando alguém tem dor de garganta, significa o quê? Que está reprimindo alguma energia. Sabe aquela pessoa que não consegue falar nada, alguém vem, fala mal de você, assim, não é brigar não, tá? Mas você está com uma angústia no peito e não consegue colocar essa angústia para fora, não consegue chegar para alguém e falar, olha, eu estou me sentindo tão mal, hoje eu não estou bem, eu preciso de ajuda, eu estou reprimindo alguma coisa em mim. Essa energia fica represada aqui na garganta.
E a gente fica com dor de garganta, às vezes fica fônico, fica... Isso aqui só é exemplo, tá, gente? Isso aqui só é situação. Dor no estômago, por exemplo. Aquelas dificuldades que a gente não aceita. Dor nos tornozelos. Adaptação, dificuldade, flexibilidade, culpa. Isso aqui é só uma ideia. Existem inúmeras e milhares de possibilidades. Só para a gente entender mais ou menos como é que funciona o nosso campo energético e como isso reflete no meu campo físico. Porque a gente faz assim: o que está acontecendo comigo? E por que isso está acontecendo comigo? Logo eu. Mas logo eu. Já vou contar uma história interessante do Chico aqui, que vai traduzir isso, né? Por quê? Porque nós temos ações e que nem percebemos. Nós fazemos coisas que não notamos e que elas se refletem quase que automaticamente no nosso campo físico. E aí nós temos aquelas causas que estão relacionadas às nossas emoções, porque o meu pensamento é a minha saúde. Se eu penso coisas ruins, eu tenho relações e reações ruins. Mais ou menos isso aqui, ó. Por exemplo, o que significa enxaqueca? Aquela dor de cabeça que não passa. Desejo de controlar, incapacidade de expressar, raiva, repressão. Gripe, absorção da negatividade, conflito. Isso aqui não fui eu que inventei não, tá? Isso aqui é um estudo muito sério e que trouxe todas essas informações, tanto do campo psíquico quanto do campo espiritual, e que reflete no nosso campo físico. Prisão de ventre. Olha só que interessante essa. Recusa em abandonar velhas ideias. Você trava, você literalmente trava as suas energias e não consegue voltar para fora. Ah, então a culpa é da Andréia? É. Por que ela não me mostrou isso antes? Viu, Andréia? Eu sou responsável por tudo, absolutamente tudo que acontece comigo. Tudo. As coisas boas e as coisas ruins, principalmente, porque eu atraio isso, eu crio isso. Meus sentimentos, minhas emoções, meus pensamentos, minhas energias, minhas relações, tudo sou eu que causo em mim. Ah, eu estou sofrendo? Por que eu estou sofrendo? Pare e pensa um pouquinho. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer, né? E por que isso está acontecendo comigo? Mas, fiquem felizes. Tudo tem solução. Então vamos ver como é que nós conseguimos resolver isso na nossa vida. Primeiro, ação terapêutica da fé. Eu acredito piamente em Deus. Deus é meu Pai, que me ama, que cuida de mim, que quer me ver bem, que quer me ver feliz, que quer me ver satisfeito, que quer... E por que é que Ele me deixa sofrer? Primeiro, Ele não deixa, fomos nós que buscamos isso. Ele nos dá todos os caminhos para a felicidade, a gente é que procura o caminho errado. Se eu entender que Deus está sempre do meu lado, me auxiliando, me fortalecendo, eu tenho certeza de que eu vou sair dessa. Mas eu tenho que ter fé. Eu tenho que buscar essa energia divina para poder mudar o meu campo de pensamento e o meu campo energético. Segundo, autoconhecimento. Saber por que é que eu estou passando por aquilo. Ah, mas isso é difícil. É, mas vamos refletir. Ninguém conhece nós como nós nos conhecemos. Por que é que eu estou passando por essa situação? O que foi que eu fiz? Eu citei aqui, por exemplo, a questão da alimentação. Eu estou com dor de cabeça porque eu me alimentei de forma errada. Isso serve para tudo na nossa vida. Conhecendo as minhas tendências, que tipo de pessoa eu sou, o que é que eu falo, o que é que eu faço, quando alguém chega perto de mim, que tipo de energia eu transmito, quais são as minhas palavras para essas pessoas, como é que eu me relaciono no meu ambiente familiar, como é que eu lido com meu filho, meus pais, minha esposa. Isso tudo vai traduzir como é que eu estou,
como é que eu estou me sentindo e por que é que eu estou me sentindo daquela forma. E a hora que eu identifico se tem alguma coisa que está incorreta, errada, desagradável, eu me esforço para poder mudar. Me esforço e busco. Se eu não consigo sozinho, busco ajuda. Vou no médico, vou no psicólogo, vou na casa espírita, porque eu preciso mudar. Resignação dinâmica, aceitar a vontade de Deus. Resignado, aceitar que o que está acontecendo comigo é passageiro. Passageiro. Nós fomos criados para sermos felizes. Nós não somos espíritos para poder ficarmos tristes, incomodados o tempo inteiro. Somos felizes. Vamos buscar o caminho da felicidade. Eita! Acabalou tudo aqui. Isso aqui é uma frase do Divaldo. Mas antes de passar essa frase para vocês, eu quero contar uma história do Chico. Que o Chico, quando começou o trabalho dele, em 1929, 1930, ele teve uma conversa mas muito séria com Emmanuel. Como se a gente não conversasse sério com Emmanuel, né? Emmanuel só conversa sério. Porque assim, Emmanuel chegou para o Chico e falou: olha, nós temos um trabalho para poder fazer. Através de você, nós vamos escrever muitas obras, muitos livros, e eu vou precisar muito do seu apoio, do seu auxílio. Aí ele virou para o Emmanuel e falou: mas Emmanuel, eu estou doente, eu tenho um problema sério no meu olho esquerdo, que ele praticamente não enxergava direito com o olho esquerdo, né? Como é que eu vou escrever se eu não consigo enxergar direito? Eu tenho um problema nesse olho. Aí o Emmanuel falou assim: você confia em Deus, olha, os amigos espirituais estão te apoiando, estão sempre o tempo inteiro do seu lado, te auxiliando, te falando. Mas Emmanuel, às vezes eu me acho tão difícil, porque essa minha doença me incomoda bastante. O que eu faço? Emmanuel virou para ele e falou o seguinte: não é por acaso que você está nessa situação. Ninguém é doente por acaso. E Deus não pune ninguém. Você tem uma ação anterior que te trouxe a isso. Ah, então quer dizer que eu posso melhorar? Claro que pode melhorar. E Jesus vai me curar? Emmanuel olhou sério para ele e falou: por que é que você acha que você, sendo médium, é melhor do que os outros e que Jesus iria curar você? Ele ficou todo amuado, né? Emmanuel falou o seguinte: leia uma página do Evangelho intitulada O Cristo Consolador. E Chico pegou o Evangelho e começou a ler: vinde a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A hora que chegou nisso, Emmanuel falou: para. Tá bom, já chega. Você entendeu a palavra aliviarei? Chico falou assim: entendi. Pois é. Jesus e Deus não vai curar ninguém. O máximo que ele pode fazer, se você confiar nele e acreditar nele, ele vai te aliviar, mas o resto é contigo. E assim somos nós. Nós podemos contar com Deus sempre, mas a responsabilidade é sempre nossa, está sobre nossas costas. Confiemos em Deus. Ah, não conseguimos fazer as coisas sozinhos? A Casa Espírita, por exemplo, nós temos um trabalho aqui do atendimento fraterno. Não consigo sozinho resolver essas questões. Confie em Deus, peça ajuda, vá ao médico, tome os remédios, inclusive, se for o caso, porque às vezes a doença já está dentro do nosso corpo e precisa que ela seja cuidada. Procure um terapeuta, procure a Casa Espírita. A ação da oração não falha nunca. Na Casa Espírita, o passe magnético, a água fluidificada. Por quê? Porque isso tudo cuida de onde está o problema, lá no campo espiritual. E ela vai refletir, assim como as nossas dores, nossas aflições, nossas doenças no campo físico. Se nós curarmos o espírito, ele vai refletir também no campo físico.
Então cuidemos daquele que efetivamente é a nossa essência. E como disse Divaldo, eu tenho gratidão pela vida. Eu nasci para amar. Eu nasci para servir. O mal que me fazem não me faz mal. O mal que me faz mal é o mal que eu faço. E acima de tudo, eu tenho a alegria de viver. Com essas palavras, deixemos que Jesus nos abrace, nos abençoe e nos encaminhe sempre para o caminho da saúde. Graças a Deus. Obrigada, Márcia.